Bom? Primeiro, pessoal, princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Nós sabemos que a origem do direito administrativo, como uma ciência autônoma, não faz muito tempo assim. Nós temos o direito administrativo surgindo praticamente junto com o direito constitucional há pouco mais de 200 anos. Então é matéria muito recente, matéria muito nova. E nós sabemos que, a partir da Revolução Francesa, a partir do surgimento do Estado de Direito, não é nem Estado Democrático de Direito, surgimento do Estado de Direito, um dos princípios mais valiosos que nós encontramos é o princípio da legalidade. Agora, não é mais o governo dos homens, é o governo das leis. E a lei representa a vontade geral. A lei, que é elaborada pelos representantes do povo, se aplica em relação tanto ao cidadão como em relação ao próprio Estado. Vocês sabem disso muito bem. Então lembrem-se, toda atividade da administração pública está subordinada ao que diz a lei. Toda atividade administrativa está submissa ao que determina a lei. Essa é a noção que nós temos do princípio da legalidade. Agora, também é muito comum, às vezes numa prova discursiva, eles trabalharem o seguinte: como é o princípio da legalidade para a administração pública e como é o princípio da legalidade para o cidadão? Você não estuda o princípio da legalidade também em direito constitucional? Lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, você também não estuda lá? Então, às vezes, numa frase, você acaba respondendo essa questão. Então, veja. Enquanto para o cidadão o princípio da legalidade significa liberdade, para a administração pública o princípio da legalidade significa uma restrição. Então, é aquela ideia. Enquanto cidadão, enquanto particular, pode fazer tudo aquilo que não está proibido em lei, uma ideia de liberdade, o administrador público só está obrigado a fazer aquilo que está autorizado ou permitido em lei. Só pode fazer aquilo que está autorizado ou permitido em lei. Então, repetindo, enquanto particular pode fazer tudo aquilo que não está proibido em lei, o administrador público só pode fazer aquilo que está autorizado ou permitido em lei. Vamos ver a primeira parte aqui do princípio da legalidade que se aplica ao cidadão. Tá? É muito comum, por exemplo, né, eu costumo dar aula em vários lugares, né, eu conheço aqui alguns rostos de outros cursos e assim por diante. Né? Sempre é algo aconchegante ver encontrar aqui rostos conhecidos. Né? E muitas vezes depois, quando eu termino a aula, né, eu acabo indo para minha casa, né? E dou uma ligadinha lá para minha mulher, para minha esposa, né? Então, ligo lá, oi, querida. Ela responde, o que você quer? Não, brincadeira, não fala assim, né? Ela fala, oi, tudo bem? Eu falei, tem alguma coisa aí para a gente comer? Fez um jantarzinho dela? Não tem nada, nunca tem nada, não tem nada. Mas lógico, ela tem que cuidar dela, tem que cuidar das crianças, né? E gentilmente eu acabo oferecendo, você não quer que eu passe no McDonald's? Né? Não sei se você sabe, McDonald's é um fast food, né? Uma lanchonete ali, lanches rápidos. Então, eu sempre ofereço, você não quer que eu traga alguma coisa, né, do McDonald's? Ela gosta muito do número 4, né? Mas sem cebola, assim, é pão, carne e queijo. Né? Eles são muito gentis, inclusive no McDonald's, né? Dá aquela embrulhada num pacotinho especial para você. Né? São muito gentis. Daí ela, traz o número 4. Então tá bom. Né? Daí é bacana no McDonald's que tem aquele drive-thru. Você nem sai do carro, já faz o pedido ali. E vocês devem estar lembrados, ou quem ainda não foi no McDonald's, se algum dia for, né? Vai passar ali, do lado ali da máquina registradora, do computador, você tem uma placa de metal que diz: este estabelecimento não aceita cheque. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Uma aula prática de princípio da legalidade. Então veja, o McDonald's, enquanto um estabelecimento particular, ele não está obrigado a aceitar cheque. Não tem nenhuma lei que obrigue o McDonald's a aceitar cheque. É uma liberalidade para eles, certo? Pode dar até com uma outra facilidade, mas eles não estão obrigados. Então vejam, princípio da legalidade para o cidadão significa liberdade.
Agora, para a administração pública, é bem diferente. O administrador público só pode fazer aquilo que está autorizado ou permitido em lei. Então, eu sempre acreditei em concurso público, né? Então, se vocês estão também nesse projeto, eu sempre estudei, sempre prestei concurso público, já trabalhei em vários lugares. Eu trabalhava num local onde eu fazia ali a fiscalização dos gastos dos servidores públicos. Então, era muito comum, às vezes ali eu ia receber um prefeito, acaba recebendo muitas vezes ali um administrador público, porque quando fazia uma despesa indevida, eu deveria glosar aquele valor e a pessoa tinha que pagar aquele valor do próprio bolso, né? Naquela época eu era mais ingênuo, né? Eu chegava ali com um sorriso aberto ali e muitas vezes a pessoa estava de mau humor, porque eu glosei uma determinada despesa, ela teria que devolver aquele valor. E daí chegava o sujeito, olha, por que você glosou essa despesa que eu vou ter que pagar agora enquanto administrador? Eu falei, porque não há previsão para ser feita essa despesa com dinheiro público. Daí, às vezes, o próprio administrador público, na sua ignorância, não é má fé, mas às vezes ignorância, dizia o seguinte, como não tem lei dizendo que eu não posso fazer essa despesa, então eu posso fazer. Não. Para o administrador público, ele só pode fazer aquilo que está autorizado ou permitido em lei. Era muito comum, às vezes, você encontrava uma despesa onde um servidor público acabava falecendo. Os colegas da repartição acabavam encaminhando ali uma coroa de flores para a família com verba pública. Veja, peraí, né? Se realmente é teu amigo, você está sentido ali com o falecimento, vamos nós aqui na repartição pública fazer uma vaquinha, né? Comprar uma coroa de flores. Agora, pegar o dinheiro público, comprar uma coroa de flores e colocar colegas da repartição, daí é fazer cortesia com chapéu alheio. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Ficou claro aqui esse ponto do princípio da legalidade? Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm que lembrar. Enquanto o cidadão pode fazer tudo aquilo que não está proibido em lei, a administração pública só pode fazer aquilo que está autorizado ou permitido em lei. Segundo ponto que vocês têm que lembrar a respeito do princípio da legalidade. Segundo aspecto. Lembre-se o seguinte, nós estamos trabalhando aqui com legalidade estrita, lei em sentido formal, lei elaborada pelo órgão próprio para isso, Poder Legislativo. Então lembrem do seguinte, como a lei em sentido formal, lei elaborada pelo Poder Legislativo, ela foi feita pelos nossos representantes, pelas pessoas que nós escolhemos, muitas vezes nós temos que aceitar algum tipo de proibição, de restrição na nossa liberdade. Porque, afinal de contas, fomos nós mesmos, ou os nossos representantes, que elaboraram a lei. Todo mundo entendeu? Então, com base nisso, lembre-se, só a lei em sentido formal, só a lei elaborada pelo Poder Legislativo pode inovar o ordenamento jurídico. Só a lei em sentido formal, lei elaborada pelo Poder Legislativo, pode inovar o ordenamento jurídico. O que significa inovar o ordenamento jurídico? Só a lei pode criar direito, obrigação, proibição. Ato administrativo serve para executar os ditames da lei. Mesmo que seja um ato administrativo normativo, não poderá, como regra, inovar o ordenamento jurídico. Ficou claro isso, pessoal? Todo mundo entendeu? Bom, um exemplo desse ponto muito importante aqui da nossa matéria, né? Surgiu na cidade de La Rochelle, na França, uma campanha que depois acabou se espalhando pelo mundo inteiro, que era Dia Sem Meu Carro ou Cidade Sem Meu Carro. Ou seja, para buscar maior qualidade de vida, reduzir ali, digamos, a poluição, né? Melhorar ali, digamos, a qualidade em termos de saúde das pessoas. Um dia do ano, as pessoas não podem circular por determinadas ruas com os seus veículos. Se eu não me engano, é o dia 22 de setembro. Dia sem meu carro, cidade sem meu carro.
Isso começou na França e acabou se espalhando para o mundo inteiro. E aqui em Curitiba, por exemplo, né, como em outras cidades, em São Paulo, Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte, eles também começaram a encampar essa ideia cidade sem meu carro, dia sem meu carro. Então, num determinado dia da semana, as pessoas deveriam se conscientizar, deveriam ir de ônibus, de patins, de bicicleta, de skate, para o trabalho, para a faculdade e assim por diante. O que acontece, pessoal? Aqui em Curitiba, principalmente, me lembro que a primeira vez que tinha esse dia 22 de setembro, eu fui procurar, será que eles vão elaborar uma lei proibindo a circulação de veículos por determinadas ruas aquele dia? Não, não tinha nenhuma lei proibindo e seria até um absurdo estabelecer algo nesse sentido. Nem daria tempo no nosso processo legislativo complexo que nós conhecemos, né? E eu não estava naquele dia, 22 de setembro, querendo me conscientizar, sabe? Eu tinha que sair de carro aquele dia e não estava muito afim de me conscientizar. Evitei aquelas ruas que haviam sido mencionadas nos jornais, mas a própria prefeitura aqui de Curitiba tinha encampado essa ideia, tinha adotado essa campanha. E depois nos jornais da noite, começou a aparecer ali Jornal Nacional, Jornal da Band, Jornal do SBT e assim por diante. Curitiba foi uma das cidades onde teve maior adesão ao Dia Sem Meu Carro. Então filmavam ali perto da Praça Santos Andrade, assim, só o Oil Man passando de bicicleta ali, né? Então, figura aqui carismática, né? O cartão postal aqui da nossa cidade, né? Daí eu fui indagar, o que será que aconteceu? Pergunto para vocês, poderia, através de um decreto regulamentar, o prefeito aqui de Curitiba, ou o prefeito de qualquer cidade, proibir num determinado dia circulação de veículos? Poderiam estabelecer isso? Não poderia. Só a lei em sentido formal pode inovar o ordenamento jurídico, pode estabelecer uma proibição. O que, na verdade, fizeram naquele dia? Nós sabemos que a prefeitura detém o poder de polícia de trânsito. Então, simplesmente, para conseguir a maior adoção possível, né, de participantes a essa campanha, eles simplesmente desviavam os veículos daquelas ruas principais, para ficar bem na foto. Tá? Você até poderia questionar a legitimidade dessa medida, mas como é num curto espaço de tempo, ninguém vai esquentar a cabeça com isso. Todo mundo entendeu?